A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre o cuidado com a obra de Deus. O cuidado com a obra de Deus. A palavra do Senhor tem um texto bastante interessante relativo a este assunto e se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 9, diz assim: Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Verso 11, pois a respeito de vós, irmãos meus, fui informado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Verso 12, quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu de Cristo. Verso 13, será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Estamos vivendo um dos momentos mais críticos em toda a história. Digo crítico, pois estamos na iminência da volta do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, e, no entanto, no meio deste cenário, vemos igrejas em contendas e pastores sem direção de Deus. Igrejas em contendas dentro e fora do seu grupo. Igrejas em contendas porque existe pecado tolerado em seus meios. Igrejas em contendas porque não desejam buscar a essência da palavra de Deus. Igrejas em contendas porque possuem heresias aceitas livremente como doutrina e até ministério dentro de seu grupo. Igrejas em contendas porque têm pastores confusos. Nunca encontrei o termo igreja dividida na Bíblia ou divisão na igreja. Nem poderia existir, pois isso são termos criados pelo homem. A igreja é o corpo de Cristo e, como o corpo de Cristo, não pode ser dividido. O que existe é interesse humano em propriedade alheia. Pastores interessados nas ovelhas que são do Senhor e não dele. Pastores que pensam, esta igreja é minha, quando tudo pertence ao Senhor. Esta visão distorcida da verdade é uma das maiores armas de Satanás. Muitos dizem, eu tenho uma igreja porque Deus me deu uma igreja. Deus nunca dá uma igreja. Ele coloca você para cuidar dela. Nós somos apenas dispenseiros do reino de Deus. Somos mordomos do Senhor. Servimos ao Senhor da seara. Não somos donos da seara. Não somos donos da igreja. Existem pastores confusos porque não creem mais na veracidade da palavra de Deus e sequer desejam um compromisso ardente com o Senhor Jesus Cristo. Pastores que não guiam ovelhas para pastos verdejantes, mas para lugares obscuros, pois são os únicos lugares que, com tristeza digo, ainda esses pobres pastores conhecem. Pastores que estão preocupados com quantidades em vez de qualidade. Pastores que estão preocupados com o dinheiro dos dízimos do que com um compromisso com a palavra de Deus. Pastores que dizem o que o povo quer ouvir em vez de pregar a santa palavra de Deus como ela precisa ser pregada. Estamos vivendo uma época de um evangelho diluído completamente. Pastores que estão conduzidos por sentimentos, mas não pela direção do Espírito Santo. Pastores que estão preocupados com o que o povo vai pensar e não com o que Deus quer dele. As ovelhas estão sempre à busca de alimento, e um alimento forte e sadio, de pastos verdejantes, de águas tranquilas. Leve-as a conhecer a essência da comunhão com Deus e sua palavra, e sua missão como pastor estará sendo feita. Menos do que isso é tolerar o erro, o pecado e perder o pouco que já se conquistou. Existe apenas uma verdade. Dê ela ao povo e veja os resultados. Nunca comprometa a mensagem.
Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode libertar o homem. Terapias, psicologia, psiquiatria, novas revelações, novos conceitos, nada disso é suficiente para libertar a pobre alma que está presa pelo pecado. Muitas, e por que não dizer a maior parte das igrejas, estão longe de Deus. Os pastores e o povo em geral do Senhor devem se lembrar da visão do reino de Deus e não da visão de um reino de placas denominacionais. Devemos orar por um avivamento, lutar para ganhar os perdidos, dar as mãos como corpo de Cristo e lutar pelas almas, sejam elas quais forem, a fim de que a verdade do Evangelho as alcance. Eu tenho orado e clamado por mais de 30 anos por um avivamento. Não houve uma única semana nesses últimos 30 anos que não levantei um clamor por um avivamento, a fim de que Deus desperte a sua igreja. Mas quantos pastores estão dispostos ou estão fazendo o mesmo? Quantas igrejas estão com esta visão? Quantos desejam realmente ganhar almas para o reino de Deus? Quantos desejam a união para alcançar o mundo todo com o Evangelho de Jesus Cristo? Quantos desejam? Jesus orou, está lá em João 17:20, e rogo que não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos, em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os arraste a eles, assim como me arraste a mim. Podes tu fazer esta mesma oração? Esta oração de unidade, esta oração de compromisso, esta oração do reino de Deus, esta oração que te leva à essência da verdade, à essência do Evangelho. Deixa de olhar para as placas denominacionais, deixa de olhar para o paganismo, porque de uma forma geral, infelizmente, eu tenho que te dizer uma coisa, o cristianismo de uma forma geral tem entrado num paganismo. Existem coisas que têm sido colocadas dentro das igrejas que não vêm da parte do Senhor. E isso tem prejudicado e muito a unidade da igreja. Que Deus tenha misericórdia da igreja, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus tenha misericórdia das almas dos homens que estão perecendo e de uma igreja que está agindo com irresponsabilidade às vésperas do arrebatamento. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.